Oi, gente, tudo bem? Chegando aqui para mais uma aula de geografia, conforme prometido na aula anterior, nós vamos, nesta aula, fazer uma revisão de conteúdo, tá? E nós vamos começar essa revisão de conteúdo vendo, primeiramente, nessa aula, o que o BRICS não é. Então, assiste o vídeo que em seguida a gente vai fazer uma atividade para que a gente possa revisar legal aí esse tema sobre os BRICS, tá bom? Tamo junto nessa? Pega aí o material, se liga na aula. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Após a publicação do último vídeo, onde fiz um resumo da história da OTAN e do Pacto de Varsóvia, reparei em muitas respostas que faziam referência ao BRICS, alguns dos quais chegando ao ponto de compará-lo à OTAN. Por isso, o objetivo deste vídeo é esclarecer, de uma vez por todas, o que é o BRICS e qual é o seu objetivo no cenário geopolítico internacional. Em 2001, o economista Jim O'Neill, na época presidente do Goldman Sachs, escreveu um artigo falando sobre as economias emergentes do Brasil, da Índia, da Rússia e da China. E nesse artigo, ele usou pela primeira vez o termo BRIC, formado pelas iniciais de cada um desses países. Em setembro de 2006, os ministros dos negócios estrangeiros desses 4 países encontraram-se pela primeira vez em Nova York, dando início a uma série de diálogos diplomáticos, o que resultaria, no dia 16 de junho de 2009, na criação formal do BRIC, numa cerimônia na cidade russa de Yekaterinburg. Em 2010, a África do Sul, a maior economia africana, formalizou um pedido de adesão, tendo sido aceito no grupo em dezembro desse mesmo ano. Com a entrada da África do Sul, o nome do grupo mudou, passando a ser conhecido como BRICS, com o S fazendo referência a South Africa. Mas o que é o BRICS? É alguma espécie de organização militar multigovernamental no mesmo estilo da OTAN? Não. O BRICS é uma organização exclusivamente dedicada ao fomento econômico e comercial entre esses 5 países. Mas ainda está muito distante de ser considerada uma associação comercial formal ou um bloco econômico, como é hoje a União Europeia. Há planos para a criação de uma espécie de clube político ou aliança comercial no futuro, mas as negociações esbarram em muitos entraves políticos. De acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional, em 2016, o PIB combinado desses 5 países será de mais de 16 trilhões de dólares, o equivalente a 20% de toda a riqueza gerada pelo mundo, com a China mantendo-se como a segunda maior economia do mundo, a Índia como a 7ª, o Brasil como a 9ª, a Rússia como a 14ª e a África do Sul como a 39ª. Graças em grande parte à China e à Índia, os países do BRICS concentram 42% de toda a população mundial. No entanto, nos últimos anos, todos os 5 países têm apresentado crescimentos econômicos fracos e decepcionantes, com a Rússia sofrendo devido à queda do preço do petróleo, o Brasil passando pela pior recessão das últimas décadas, e a China desacelerando de forma rápida e muito preocupante. Mesmo assim, em 2014 foi criado o Banco para o Desenvolvimento dos BRICS, com um fundo de 100 bilhões de dólares. Mas e sobre a área militar? Há algum tipo de projeto de integração em curso? No âmbito do BRICS, não há nada nesse estilo. O BRICS é, e continuará tendo por objetivo, apenas o crescimento econômico e comercial entre os seus 5 membros.
pessoal, após esse vídeo, agora meu rosto não vai aparecer muito agora nessa próxima parte, porque agora a gente vai para as atividades, né? Então, com esse vídeo que nós vimos, deu para a gente perceber corretamente aí o que os BRICS não são. Porque muita gente confunde, né, essa compreensão sobre o BRICS, que na aula passada, de diversas formas, eu tentei, e o material também, passar para vocês sobre o que é o BRICS e o que não é. Vamos ver a melhor forma da gente comparar essa nossa compreensão, se nós entendemos realmente ou não, é verdadeiramente a gente fazendo atividade, certo? Então vamos para ela. Primeira questão aí, ó, sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. Então você está vendo que incorreto aí está em caixa alta, né, letra maiúscula, em negrito, né? Então, vamos lá para os itens. Letra A é um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Certo? Esse é o item A. Analise, verifique se está condizente com o que você aprendeu nessas duas aulas. Tá? Letra B, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático entre as nações consideradas emergentes. Tá? Indo para a letra C agora, até 2011, a sigla era conhecida apenas por BRIC, sendo alterada após a inclusão da América do Sul no grupo. Né? Indo para a letra D, recentemente os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, né, entre eles, né, para que seja paralelo ao FMI e ao Banco Mundial, certo? Pensa aí um pouco e tenta ter aí um palpite sobre qual é aí a alternativa correta, tá bom? Vou afastar aqui um pouquinho para a gente ficar só com a primeira questão aqui, por enquanto, né? Subindo aqui, enquanto você pensa, eu vou tentando regular aqui um pouco a tela. Então, indo para a resposta, né? Nessa primeira questão, o nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Essa questão ela quer apenas a questão, o item, né, que esteja incorreto. E entre esses itens que estão aí, o A, B, C e o D, o item incorreto é a letra A, porque na segunda linha da letra A, né, que a gente pode, vamos falar assim, como se fosse um texto, né, ele vem falar que os BRICS é formado pelos países emergentes, formando, então, um dos maiores blocos econômicos. E aí, nessa hora, torna o item falso, né? Porque os BRICS, como a gente viu várias vezes na aula passada, ele não é um bloco econômico. Também no vídeo do início dessa aula, né? Os BRICS não são um bloco econômico, né? Eles ainda têm que caminhar muito para conseguir, se um dia quiserem, né, ser um bloco econômico, porque ele é uma associação de países, mas de maneira informal. Não existe um regimento, não existe uma lei entre eles no sentido de bloco. Bom? Vamos agora para a questão 2. Aqui tem espaço para colocar o meu rosto aqui, né? Então, indo para a questão 2, pessoal. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos 1990, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão de seu poderio militar. O país ao qual o texto faz referência é, então, dentre aqueles países que fazem parte do BRICS, vamos relembrar? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. 5 países. Então, dentre esses países, né, meus queridos, qual tem essa característica do texto, que o texto falou pra gente, né? Então, que sofreu profunda crise nos anos 90, né? Então superou as dificuldades exportando, né? Vendendo combustíveis fósseis, né?
E aí, dentre esses combustíveis, o petróleo, né? E apesar de não estar entre os países considerados desenvolvidos, né? É uma nação respeitada, temida, né? Em grande parte pelo seu poderio militar. Que nação é essa? Que país é esse ao qual estamos nos referindo, né? Pense, analise, veja suas anotações da aula anterior, né? Também um material físico, né? Ou digital, se você tiver disponível, né? Ou os dois, dá para fazer uma linkagem legal. Indo aí para a nossa correção, né? Qual dos itens vocês acham que é? Será que é o Brasil? Ou é a Rússia? Ainda a Índia, né? Ou seria a China? Ou a própria África do Sul? Hein? Uma, duas, meia. E já. Galera, o nosso gabarito aqui nessa questão 2 da gente aqui, dessa nossa revisão, é a letra B de bola, é a Rússia, né? É a Rússia. Vamos analisar no próprio texto. Sofreu uma crise profunda, né? Profunda crise aqui, tá? Ao longo dos anos 90. Eu vou marcar isso aqui para a gente conversar. Vamos lá. Então, ao longo dos anos 90, a Rússia nem era a Rússia. A Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas em 1989 houve o episódio da queda do Muro de Berlim e ela deixou de ser União Soviética e passou a ser Federação Russa, que é o nome atual, né? Mas aí ela deixou de ser socialista, começou a ter as práticas maiores capitalistas, né? Porém, meus queridos, ela vai superar essa crise econômica que ficou demais aí, ela já não conseguiu ser socialista porque na economia não tinha condições de se manter. Então, ela vai superar as dificuldades exportando combustíveis fósseis, como o petróleo. No material da aula anterior, a gente viu que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo, só perde aí para o lado oriental, asiático, né? A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do planeta Terra, né? E a Rússia é o segundo maior. Tá bom? Então, dessa forma, eles conseguiram, né, manter alguns empregos, né, ter atividades econômicas, comerciais e ter alguma parte da economia aí em movimento. Tá certo? E é uma nação que, embora não esteja, como o texto vem dizer pra gente, né, embora, né, vou marcar aqui também para você acompanhar o que eu estou falando de acordo com o texto que nós estamos apresentando. Certo? Então, apesar de não ser uma nação desenvolvida aqui, ó, que eu estou marcando, não está entre os países mais ricos, nesse sentido assim, né? De não ser um país desenvolvido, ela é uma nação respeitada, é uma nação temida, principalmente pelos seus recursos e aparatos militares, certo? A União Soviética dispõe de armamento nuclear, por exemplo, né? E ela tem todo esse poderio ainda constante do período em que ela era uma nação dita aí socialista. Tudo bem? Então, nosso gabarito aqui na segunda questão vai ser a letra B. Letra B de bola é a Rússia ao qual nós estamos nos referindo nesse momento. Belezinha aí, pessoal? Anotem, destaquem no caderno de vocês. Pois então, vamos agora para a questão 3 da nossa revisão do conteúdo sobre o BRICS, né? Sobre os BRICS. Então, nesse momento eu preciso novamente sair aqui um pouquinho da tela. Meu rosto não está aparecendo para vocês porque a questão ela tem um texto e eu preferi ampliar um pouquinho a tela para que vocês tivessem uma melhor visualização, tá? Então, foco na tela. Vamos para a questão 3. Leia comigo, acompanhe. Leia o texto e em seguida marcar a alternativa correta, né? Então, o texto diz pra gente, um trecho aí adaptado do jornal O Globo, né? De 2011. Os líderes dos países que integram os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ponto. Uma pausazinha aqui. Então, obviamente, os líderes, né, de cada país aí dos BRICS, né, do ano de 2011 tiveram uma reunião, uma cúpula aí entre eles, né. Nessa reunião, eles vão pedir, eles vão pleitear, vai gerar um documento, né, não no sentido associativo entre eles, mas dessa reunião entre esses líderes de importantes países aí do mundo, que compõem o dito BRICS, eles vão solicitar alguma coisa, certo? Para o órgão aí das Nações Unidas. Então, o texto vai falar para a gente que eles vão solicitar, através de um comunicado, pedindo aí que, pela primeira vez, houvessem mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Continuando, o texto defende reformas na ONU, né? Querem alterações para aumentar a representatividade na instituição. Então, se os BRICS, esses 5 países aí, estão pedindo alteração, estão pedindo uma revisão aí no regimento da ONU, para que haja mais representatividade, então, ou seja, eles estão querendo participar das decisões da ONU, né? Estão querendo fazer parte do Conselho de Segurança, né? Então, além de alterações no Fundo Monetário Internacional, né, e no Banco Mundial, que eles pediram também. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial pois não é mais possível manter as reformas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Veja só. Então, se o regimento da ONU, né, do órgão das Nações Unidas, que foi feito após, né, a Segunda Guerra Mundial, já faz bastante tempo. Tá certo, pessoal? Então, naquela época, o regimento permitia que alguns países participassem de algumas medidas do órgão de segurança, outros não. E como a gente sabe, em 2001 e 2003, entre 2001 e 2003, né, houve esse dito BRIC, que depois, mais tarde, em 2011, vai virar BRICS, né, tendo aí a participação da África do Sul. Então, esses países eles querem participar também das decisões, das medidas do Conselho de Segurança da ONU, certo? Então, vamos para o comando da questão. Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo, que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS, está indicada em A. Afirmação da multipolaridade, B. Proliferação de armas atômicas, C. Hegemonia econômica dos Estados Unidos, D. Diversificação dos fluxos de capitais. Então, assim, a reunião deles lá, né, pediu para que houvesse uma diversificação dos fluxos de capitais. A reunião dos países dos BRICS, né, repetindo aqui, a reunião deles pediu para que houvesse uma diversificação, diversas formas de arrecadação, de espalhamento aí dos fluxos de capitais. Não, no texto acima a gente não falou tanto assim especificamente de economia, né? Para que tudo aquilo que gera dinheiro, né, fluxo de capital, tivesse uma diversificação. Não foi isso que tratou a reunião. C. Para que houvesse a hegemonia econômica dos Estados Unidos, bom, os países reunidos eram do BRICS e os Estados Unidos não faz parte do BRICS. Eles querem que eles tenham mais protagonismo, não os Estados Unidos, que já tem muito, né? B. Proliferação de armas atômicas, em nenhum momento no texto fala de armas atômicas, de poderio militar. Portanto, só fica o item A, que é o nosso gabarito, né? Afirmação de multipolaridade. Então, veja que eles querem um mundo, querem que no órgão de segurança institucional da ONU haja mais espaço para que eles mesmos possam participar. Tá certo, pessoal? Então, aí o gabarito é a letra A. Questão 4, para que a gente possa finalizar essa nossa revisão. Então, vamos olhar aqui uma questão da Faculdade de Tecnologia, FATEC, né? O mapa mundi, que tem uma parte mais branda, mais cinzenta clara, e outra parte mais escura, né? Então, vamos ao comando da questão. É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países que, letra A,
Formam os BRICS, conjuntos de países emergentes que possuem características comuns, como, por exemplo, relevante crescimento econômico. B. Priorizam a energia nuclear como matriz energética e que, por esse motivo, investem no enriquecimento de urânio para abastecer suas usinas. Letra C. São os maiores exportadores de produtos primários, como a cana-de-açúcar, banana e soja, por serem países de solo fértil. Letra D. Formam um bloco econômico NAFTA, que tem como finalidade eliminar as barreiras alfandegárias entre seus membros. E letra E. Formam um bloco denominado G5, que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise econômica, né? Então, gente, nessa questão 4, o gabarito é a letra A. Então, eu vou comentar da letra E até a A para que a gente possa tirar a dúvida, tá certo? Então, a letra E, ela fala que forma o bloco denominado G5. Bom, oficialmente não existe no mundo um bloco chamado de G5. Então, a gente já vê que esse item está incorreto, tá certo? Ela quer colocar G5 aqui porque os BRICS são formados por 5 países. Então, ficaria a confusão na cabeça do aluno, certo? Letra D, forma o bloco econômico NAFTA. Opa, o NAFTA é América do Norte, tá certo? Então, é um bloco mais ou menos aí, né, para não dizer totalmente regional, né? Então, diz respeito aos Estados Unidos, ao Canadá, ao México, né? Então, não poderia ser BRICS, não tem relação. Letra C, são maiores exportadores de produtos primários, como a cana-de-açúcar, a banana e a soja, por serem países de solo fértil. Então, está incondizente porque nesses países dos BRICS não tem só o comércio, né, para dizer que são maiores produtores de produtos primários. Tem comércio de outras coisas também. Por exemplo, a China mexe muito com tecnologia. Então, o item ele está tipo assim arredondando, está exagerando, está fechando esse ciclo dizendo que são produtores. É quase que se ele dissesse que são apenas produtores de primários, né? Está meio forçada aqui a barra para essa questão dos produtos primários, tá? Não é bem assim. Letra B. Priorizam a energia nuclear como matriz energética e, por esse motivo, investem no enriquecimento de urânio para abastecer suas usinas. Bom, todos esses países que compõem aí os BRICS, eles até têm a tecnologia nuclear, mas eles não priorizam isso, certo? Até mesmo a Rússia, que desses aqui é o que tem mais, né, material nuclear disponível, né, até mesmo já fabricado em armas, mas a gente não pode dizer que eles priorizam isso, eles não vivem só disso, né? Eles não mexem muito com isso o tempo todo. Então, a palavra priorizar, priorizam a energia nuclear, está deixando o item correto, bom? E a letra A, que é o gabarito, como eu falei, ó, formam os BRICS, conjunto de países emergentes que possuem característica comum, como, por exemplo, relevante crescimento econômico. Perfeito. Então, aqui escuro, Brasil, aqui África do Sul, né, na África, a Índia aqui, mais à direita, em cima a China e, fechando o ciclo, a Rússia aqui, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí da revisão. Um grande abraço, muita saudade de vocês. Estudem e a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.